De outro assunto importante, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontou um aumento de quase 1% nos feminicídios em todo o Brasil. Acompanhe na reportagem do Misael Mainetti. 4 golpes por minuto, aumento da criminalidade em espaços como residências e escolas e crescimento de crimes no meio digital. Parece que ainda não podemos comemorar o Brasil como um país menos violento. Pelo menos é o que mostra a 19ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. As cidades mais violentas de 2024 estão no Nordeste. A primeira, Maranguape, no Ceará, com taxa de 79,9 mortes a cada 100 mil habitantes. Depois, cidades da Bahia, como Jequié, Juazeiro e Camaçari, seguidas por municípios de Pernambuco, todos com taxas de homicídios na casa dos 70 a cada 100 mil habitantes. André Santos Pereira é delegado, especialista em inteligência policial e segurança pública e presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Ele diz que um dos motivos é o conflito entre facções criminosas disputando o tráfico de drogas. Existem facções que brigam e aí dentro dessa briga pela dominância de território para o tráfico de droga há esse tipo de crime de homicídio. O que é diferente de estados do sul e a exemplo aqui do estado de São Paulo. São Paulo tem, de certo modo, uma hegemonia de algumas poucas facções criminosas que são até mesmo de nível internacional, né, interestadual e internacional, e essas facções têm uma dinâmica diferenciada até mesmo pelo seu tamanho. Os feminicídios cresceram quase 1% em todo o país. Passaram de 1.475 casos em 2023 para 1.492 em 2024. As tentativas de homicídio cresceram 19%. Violência psicológica, alta de 6%. E perseguição ou stalking, aumento de 18%. O perfil das vítimas de feminicídio no Brasil em 2024 é o seguinte: 64% mulheres negras, 70% têm idade entre 18 e 44 anos. A maior parte das mulheres, 64%, foi assassinada dentro de casa. 97% delas por um homem que é companheiro ou ex-companheiro em 80% dos casos. A forma de matar mais frequente, 48%, é com arma branca e 23% com arma de fogo. O especialista avalia o número como alarmante e relaciona as mortes ao patriarcado. Isso faz com que cenários e contextos históricos agravem essa tendência e essa cultura, né, de objetificação da mulher, o homem achar que é dono da mulher e em razão aí de término de relacionamentos ou até mesmo conflitos dentro do relacionamento, muitas vezes isso deságua em crimes dessa natureza. Os estados que registraram um crescimento de mortes violentas no Brasil foram Maranhão com 12%, Ceará com quase 11%, São Paulo com alta de 7,5% e Minas Gerais, crescimento de 5%. Na contramão do país, o estado de São Paulo tem o maior crescimento de mortes cometidas por policiais do país em 2024, enquanto as mortes por intervenção policial caíram 3% no Brasil em 2024, São Paulo teve alta de 61%, maior crescimento entre todas as unidades da federação. Isso pode ser explicado pela política de segurança pública, talvez voltada a um enfrentamento maior à criminalidade, na perspectiva ostensiva, e operações definidas também trouxeram o aumento desses números, como a Operação Verão aqui no município de Santos. Portanto, essa análise ela precisa ser olhada de uma maneira mais global. Para o delegado, a integração entre estados e municípios é fundamental para baixar os níveis de criminalidade em todo o Brasil.
É mais um assunto para a gente ouvir também os nossos analistas hoje, Deise Ciocari e também o Nelson Kobayashi. Vou começar contigo, Deise. São vários os recortes aí que a gente podia trazer. Um deles, essa questão das 10 cidades mais violentas estarem no Nordeste brasileiro e muito em função do tráfico, né? Há alguns anos a gente falava muito de Sul e Sudeste, agora o Nordeste se espalhando com várias disputas entre essas gangues. E, por outro lado, essa questão do feminicídio, batendo recorde no ano de 2024. O especialista ali falando que a questão da memória do patriarcado aqui no Brasil, do homem achar que é o dono da mulher, acaba fazendo com que esses números não diminuam, Deise. Olha, Nonato, a questão da violência no Brasil, ela realmente é histórica, né? E a gente tem alguns dados bem alarmantes aí diante do anuário, que a violência no Brasil, ela não tem diminuído, ela está se espalhando. Quando ela aumenta no Nordeste, da forma que a gente está vendo aí, o que a gente pode entender é aquilo que a gente vem falando já há algum tempo, assim, o Estado, ele virou as costas para a sociedade. Então, a gente tem uma política em relação à violência que ela é muito mais reativa e muitas vezes punitivista do que ostensiva, como deveria ser, né? A polícia, ela deveria ser ostensiva, ela não deveria reagir. O problema é que ela entra em lugares, muitas vezes armada, mas não tão armada quanto o crime, mas ela entra em lugares que o Estado já abandonou. Então, a confusão, ela vai se instalando no Brasil. E a gente vê realmente isso, né? O Estado virando as costas. Vamos lá. Quando deu aquela crise na Bahia, no primeiro ano do mandato do presidente Lula, agora do Lula 3, foram investidos 900 milhões de reais para tratar da segurança na Bahia. 900 milhões de reais para tratar da segurança não é nada. A Bahia, que é governada pelo PT já há anos, tem 10 das cidades mais violentas do Brasil. Tá? Isso é um indicativo muito sério, porque é um reflexo do que é o governo federal, né? O estado da Bahia ali está entre dos piores no Brasil. E a gente tem outros dados alarmantes nesse anuário. A reportagem mostrou aqui que foram mais de 87 mil casos de estupro em um ano. É uma mulher violentada a cada 6 minutos. O que o Estado está fazendo em relação a isso? Né? O que suporte que o Estado está dando para isso? Então, realmente existe essa coisa do patriarcado que o especialista mostrou ali, o que mostra mais ainda, o que confirma que o Estado precisa de medidas educativas para a sociedade. Não adianta simplesmente colocar o absurdo de 900 milhões de reais ali para investir em segurança pública quando você não tem efetivamente uma educação para a sociedade. Então, assim, quando se fala em segurança pública no Brasil, está tudo errado. Acho que a gente vai ver esses dados piorando mais ainda, infelizmente. O Estado tem que parar de ser punitivista e começar a ser ostensivo. Koba, esses contextos históricos, né, que trouxe o especialista na reportagem, não vão se dissipar nunca? Vai ser sempre difícil ser mulher no Brasil? Pois é, você sabe que esse é um assunto que eu aprendo muito mais aí ouvindo a Deise e tantas outras mulheres que acompanham esses números de políticas públicas de segurança, mas isso é enraizado na cultura, não só brasileira, mas global, de patriarcado, claro. E isso depende de algumas mudanças importantes culturais e de educação, como disse a Deise. Não vai ser nessa geração que isso vai mudar, isso é uma certeza. Isso precisa, naturalmente, de um letramento. E um letramento não só nas escolas, mas em todos os outros ambientes em que há esse tipo de relação. Estou falando do mercado de trabalho, estou falando das relações sociais, estou falando de muitos outros núcleos em que isso deveria ser mais bem enfatizado. Claro que com mais punição. O feminicídio, que foi uma mudança na legislação brasileira, no Código Penal, dando uma pena diferenciada mais grave para o homem que mata a mulher simplesmente pelo fato de ser mulher, já de alguma maneira tem evidenciado isso, mas a gente vê que não é o suficiente. Aliás, historicamente a gente tem que o aumento de pena, o agravamento das punições não resolvem por si só as questões de criminalidade. Isso precisa estar dentro de uma atuação multifacetada, significa de mudança na lei, enrijecimento das políticas públicas de prevenção, educação e também de letramento em relação às escolas. E neste contexto todo, nós temos visto aí, tramitando no Congresso Nacional, a PEC da Segurança Pública, que se a gente for levar ao pé da letra, não muda em nada
o cenário atual. Diante deste diagnóstico, o remédio da PEC da segurança pública não encontra cura, porque está muito mais no discurso do que propriamente nas mudanças efetivas que a gente precisa de estruturação de forças de segurança capazes de confrontar esse tipo de número que a gente vê, o aumento da violência. Pois é, são os dados aí do Anuário Brasileiro.